Esse sou eu, discípulo de Sifu Júlio Camacho. Me chamo Tiago e sou praticante de Wing Chun. Quando fiz o Bai Si, me tornei um descendente de Wing Chun. Quando penso na história de nossa arte, vejo a honra que Sifu me proporcionou e penso em todas as lendas que perduram sobre todos os dignatários de nossa genealogia. Lenda, etimologicamente falando, vem do gerúndio do latim legenda, que significa a ser lido. Por isso, lenda é uma palavra que precede grandes histórias, uma palavra que fala sobre uma marca deixada, indelível no tempo. E toda lenda começa em algum lugar comum. Toda lenda começa com alguém que na maioria das vezes não esperava se tornar uma. No Kung Fu, as lendas são associadas geralmente a mestres capazes de feitos extraordinários, mas a realidade pode ser muito mais impressionante. Os mestres lendários, com toda a sua humanidade, tornam-se imortais através das memórias daqueles que os cercam. Eu mesmo não sou uma lenda, mas quanto mais vivo na família Kung Fu, lembro do que Sifu me disse uma vez sobre o papel do Sirin. Ele disse que deveríamos respeitar o Sirin simplesmente porque eles já estavam se preparando antes mesmo que decidíssemos começar a praticar. Hoje, por exemplo, o clã Moyasan é consagrado no meio marcial e conta com uma forte família. Mas quando o jovem Sipak Renato Almeida ingressou na família, não era bem assim. Lembro de Sikun falar com satisfação sobre ele, pois as primeiras reuniões da Moyal Wing Chun eram na casa dos pais de Sikun, na mesa de jantar. Acreditar em algo quando está no seu processo embrionário é sinal de uma grande visão. Digo isso porque na primeira visita que fez ao grupo do Meia, quando ainda ficava numa escola de dança, Sifu pegou um quadro em branco e perguntou a nós se conseguiríamos ver a Mona Lisa naquele quadro. Alguns riram, mas Sifu completou dizendo que Leonardo da Vinci conseguiria ver. Para um artista, seria apenas uma questão de ligar os pontos e fazer a obra de arte. Talvez Sipak Renato seja esse tipo de artista. Alguém que bem lá atrás, quando eu tinha uns 5 anos de idade, ligava os pontos do que seria a Moyal Wing Chun. Ou talvez seja apenas o velho caso que Sifu sempre fala, sobre que cada vez mais ele acredita que basta apenas a pessoa ficar. Sipak Renato ficou e agora ele é o Dai Sirin do grande clã Moyasan. Sipak Renato, com relação a Sikun, primeiro era um garoto que seguia um garoto, depois um garoto que seguia um homem, e agora ele é um homem que segue um homem. Permanecer na família, como Sipak Renato, permite com que possamos evoluir como pessoa e rir das divertidas histórias sobre quando começamos. Por exemplo, alguns praticantes de Wing Chun usam um saco de areia que fica preso à parede como uma espécie de almofada, chamada sabal. Ela serve para socar. Ouvi certa vez que Sipak Nathaniel, por exemplo, chegava no Mokun e ficava socando o sabal. Sikun não dava muita bola a ele. Sipak Nathaniel então passava por ele e dizia: "Ei, dei 500 socos no sabal hoje." Sikun, sem mesmo olhar para ele, dizia: "Tudo bem." Sifu sempre falou de Sipak Nathaniel com grande admiração. Ele foi o primeiro discípulo anunciado como aquele que completou o sistema no clã Moyasan. A questão técnica de Sipak Nathaniel é algo de outro planeta. Todos de alguma maneira já ouviram ou presenciaram quão bom ele foi e ainda é. Ainda que isso seja algo que não se diga dessa forma, considere apenas como uma vírgula para a nossa história continuar. Na nossa família Kung Fu, Moidio, temos alguém assim, Sirin Leonardo Reis, uma unanimidade técnica. Ao mesmo tempo, temos Carlos Antunes, um irmão Kung Fu que não se acha nem um pouco habilidoso, mas mesmo que ele não acredite, seu entendimento de vida Kung Fu é excelente. Assim, penso que no futuro ele e Sirin Léo terão muito o que contribuir um com o outro. Digo isso porque Sifu por várias vezes contou histórias suas com Sipak Nathaniel que me remeteram a isso. Ele sempre falava das proezas técnicas de Sipak, mas também falava quando ele ligava para tirar alguma dúvida administrativa com relação a sobre como dirigir um núcleo, algo que Sifu já fazia bem antes. Assim, os dois puderam aprender muito um com o outro. Sipak Nathaniel também ajudou o Soco Fábio Gomes com a implantação do Wing Chun em forças especiais,
e ele também ficou muito famoso nos Estados Unidos, acompanhando Secund em inúmeras viagens, sempre nos representando com excelência. Mas se tem uma história dele que me emociona muito, é que certa vez ele questionou Secund sobre como ele poderia falar com pessoas bem-sucedidas financeiramente sobre excelência pessoal e desenvolvimento humano se ele mesmo naquele momento passava por dificuldades. Secund comentou que a excelência de Sipak era realmente imbatível. Se ele fosse jogador de futebol com equivalente habilidade a que tinha no Kung Fu, bom, poderia até mesmo ter sido Pelé. Mas Secund frisou que o caminho que ele escolheu era árduo, mas ainda assim não deixava de ser digno. É algo como um sonho que é fácil de ser alcançado não poder ser um sonho de verdade. Quem dirá Sissoque Washington, nascido em Guarulhos, ele foi para Bom Jesus do Piauí e lá ficou até 1995, quando voltou para Guarulhos. Sissoque começou a trabalhar como cortador na Taurus Blindagem, mas em 1999 ele tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele se mudou para a cidade de São Paulo a fim de se profissionalizar na arte do Wing Chun, que iniciara em 1997, 2 anos antes, quando foi apresentado a Secund pelo Sissoque Leandro Godoy. Ele fez seu Baici em setembro de 2000 e assim tornou-se integrante do último grupo a realizar tal cerimônia diretamente com o grão-mestre Moyato. Sissoque Washington morava no antigo núcleo central e acredito que os membros do clã de São Paulo possam falar com muito mais propriedade sobre como Sissoque se tornou respeitado somente pelo fato de que, com todas as provações pelas quais passava, dia após dia ainda estava lá. Quando eu estava para abrir o Núcleo Meyer, por exemplo, uma dúvida sempre me seguia. Será que eu deveria alugar um local no qual também pudesse morar? Na época, Sissoque Úrsula me disse muitas vezes sobre o próprio exemplo de Sissoque Washington, já que ele morava no mesmo local em que dirigiu o Núcleo São Paulo, com muito sucesso. Grande entrou em contato com Secund dizendo que gostaria de se juntar à família Moya-san. Secund, ao desligar o telefone, estava bem animado e disse: "Esse cara é muito bom." Sissoque Celso Grande foi titulado mestre em 19 de dezembro de 2009, mas sua trajetória dentro das artes marciais começou há mais de 30 anos e desde então tem se dedicado à sua difusão e aperfeiçoamento. Sissoque Celso Grande nasceu em 15 de dezembro de 1960. Em 1983, casou-se com a senhora Márcia Grande, Simô da família Moilindei. Recentemente, em conversa com Secund, falei com ele que uma cena do filme The Grandmasters me tocou profundamente. Nela, o personagem Ip Man disse que as crianças e mulheres atrapalham quem vive no círculo marcial, chamado em cantonês, dialeto do sul da China, de Molan. Secund falou da habilidade que devemos ter para conciliar nossas responsabilidades com os membros da família Kung Fu e com a nossa própria família, mas ele também falou sobre poder contar um pouco com a sorte de encontrar uma companheira que entenda essa dedicação, e ele se referiu a Sitai como esse seu símbolo de boa sorte. Por muitas das vezes que vi Sissoque Celso, ele estava com sua esposa. Ela sempre parece feliz durante esses momentos e o acompanha sempre com muita satisfação. Assim, acredito que Sissoque Celso conte também com a mesma boa sorte de Secund nesse aspecto. Os dois têm 2 filhas, Juliana e Jaqueline. Em 1989, enquanto eu deveria estar assistindo a mais um episódio de Jaspion com os meus 5 para 6 anos, Sissoque Celso Grande foi eleito vereador do município de São Roque, cidade onde nasceu e onde agora está localizado o núcleo da Moya Wing Chun que dirige. No decorrer de seu mandato, participou do processo de emancipação da cidade de Araçariguama. Essa bagagem de vida já dava muito mais a ele do que eu sonhei em ter quando comecei e por muitos anos depois. Uma vez, Sissoque Celso me disse que numa de suas viagens com a família Kung Fu, Sifu o ajudou muito. Uma vez, eu andava com o Sifu em seu carro e ele me mostrou um audiobook que estava ouvindo na época. Se chamava O Líder Servidor. Eu acho que esse título de Líder Servidor cai nele como uma luva. Sifu, muito mais do que alguém que realiza sonhos,
é de certa forma um provedor de sonhos. Sissoko Úrsula, que o acompanhou no nível muito profundo durante esses anos, certa vez me disse que sempre que se deparava com alguns momentos da vida dele no núcleo Jacarepaguá, ela disse que se estivesse no lugar dele, chegava a sentir vontade de se esconder debaixo do cobertor. E mesmo vivendo por muitas vezes nesse mundo emergencial, um mundo de BioD por décadas, Sifu pôde prover não só a ele, mas também a tantas outras pessoas em vários níveis a realização de sonhos e de seu desenvolvimento humano. Sifu começou sua carreira formalmente em 1995, ainda na condição de Dai Sirin do grupo que coordenava. Em 2003, ele fez parte do primeiro grupo de mestres qualificados pela Moyal Incheon Martial Intelligence, por ocasião do aniversário de 40 anos de Sikun. Muito antes de chegarem a um momento desses de reconhecimento, muitas pessoas se afastam da família e do seu próprio jeito seguem seu caminho. Outros, assim que esse momento chega, fazem o mesmo. Porém, se foi a parte de um pequeno grupo que, como ele, tem uma missão nada fácil: perdurar o legado que lhe foi entregue para a próxima geração. Esse tipo de processo independe da vontade do Sifu. Esse processo precisará contar com a vontade também do praticante, bem como as condições favoráveis para que tal jornada leve a qualificação dele como mestre. Todos os nomes de mestres aqui citados passaram por diferentes desafios para chegarem até aqui nessa noite. Mas de todos, eu posso falar de Sifu. Pai de 2 filhas, Sifu carrega em um de seus braços uma tatuagem de uma fênix. Não sei bem por que ele a fez, mas no sentido geral, é como se renascer das cinzas fosse seu poder especial. Num dos meus filmes preferidos, Rocky VI, Stallone diz numa cena que não se trata do quão forte você bate, mas sim do quão forte você é golpeado e consegue seguir em frente. E eu acho que ele é assim. Eu falo dele com orgulho de um discípulo, mas não só Sifu, como também Sipak Renato, Sipak Nathaniel, Sissoko Washington e Sissoko Celso Grande nunca derrotaram 10 karatecas de uma só vez como no filme O Grande Mestre, ou pelo menos nunca precisaram, pois foram muito além disso. Se tornaram como água, como já diria Bruce Lee, ou apenas foram capazes de se adaptarem à vida de uma maneira dinâmica. Lendas nascem quando menos esperamos. Hoje, por exemplo, esse seleto grupo de mestres que conta com meu Sifu são pioneiros nessa promoção em território nacional, e que esse dia seja um marco para que o legado desses mestres que viveram momentos que muitas pessoas não acreditariam ou simplesmente não resistiriam não seja efêmero, que também não se percam no tempo, como lágrimas na chuva, como diria o personagem de Rutger Hauer no final de Blade Runner.